Mistérios, easter eggs e mitos são temas bem populares no universo GTA, e pode-se dizer que desde sempre estão presentes em seus jogos. E ainda que muitos deles sejam apenas boatos espalhados em fóruns ou criados com utilização de mods, a grande maioria deles realmente existe. Muitos mistérios podem ser de coisas simples, já outros podem ser muito complexos. O maior exemplo deles é o programa Epsilon, a religião ou seita religiosa mais controversa e misteriosa do universo GTA. Por isso, no vídeo de hoje, irei trazer a vocês como o epsilonismo começou na franquia e se por acaso ele acabou em GTA V, além de que irei trazer suas crenças, seus objetivos, a relação dos protagonistas CJ, Michael e Francis Sinclair com o epsilonismo e como essa religião, que é tão nova, conseguiu atrair tantos seguidores no estado de San Andreas, especificamente em Vinewood. Irei expor suas ações e seu modo de agir, principalmente falando de seu polêmico líder religioso. Fiquem comigo, pois o vídeo só está começando. Para ajudar na divulgação, aumente o hype deste vídeo abaixo. Deixe seu like e compartilhe o conteúdo para seus amigos e familiares também. E se quiserem, tornem-se membros do canal Fair. Um ótimo vídeo a todos! Epsilonismo ou Programa Epsilon são os termos mais comuns para se referir à nova e estranha religião norte-americana de cor azul. Ela está envolvida com tantas coisas que nem podemos imaginar a quantidade de conexões, isso é um fato. Por ela chamar a atenção dos jogadores, certamente é muito famosa na franquia, e deixa sua marca bem presente em alguns deles. O nome epsilonismo vem da palavra epsilon, que é a quinta letra do alfabeto grego, a qual corresponde pela letra E. Essa letra é a que aparece no símbolo da religião, o qual pode ser interpretado como uma cruz que possui a letra epsilon sobreposta. Sobre seu nome, ninguém sabe quem o criou dessa maneira, e nem porquê. O mesmo pode ser dito pela cor azul claro que eles utilizam e a própria data de origem desse programa, que é um mistério. Certamente em San Andreas, no ano de 1992, sabe-se que o epsilonismo já existia. E por vários locais do jogo, podemos encontrar igrejas de diferentes arquiteturas e cores. Algumas delas contam com a cor dessa religião. Em algumas casas e mansões, tanto em Los Santos como em cidades rurais próximas, usam iluminação azul durante o período da noite, o que gera muita especulação. Mas para entendermos o mistério sobre essa religião estranha, vamos nos atentar nos seguintes detalhes de San Andreas. É mais que sabido a necessidade de religiões terem pregadores, missionários, etc., que são responsáveis a passar seu conhecimento e propagar crenças e ensinamentos a outras pessoas, com o objetivo de ajudá-las na compreensão da fé, convidando essas pessoas a conhecerem melhor sua religião, ou seja, essas pessoas são aquelas que atuam de maneira a fazer a própria religião ser ainda maior e mais conhecida. E com o programa Epsilon acontece exatamente assim. Em algumas localidades de San Andreas, por exemplo, pode-se encontrar um jovem loiro que aparenta ser um turista, por estar carregando uma mochila e outros itens com ela. E esse jovem é certamente um missionário epsilonista, já que todas as suas falas são referentes a essa nova religião e seu líder religioso. Ele explica certas crenças aleatoriamente, dá seu testemunho e, inclusive, tenta convidar várias pessoas a seguirem seu caminho no epsilonismo. Look out, brother uncle. Do you need spiritual guidance? Before I read the tract, I was lost. The world is beautiful and so new. There. Dinosaurs are a lie. Fact! Have you ever seen a sperm? It's a lie. The Epsilon program is a great way to live. Have you heard of the Epsilon program? You should read some literature. Kiflon be praised. What's happening, homeboy? Our rate of tithing is great. Oh, that's right. Have you read any of our literature? Yeah, but I can't fade it, man. Goodbye, brother uncle. Let me go find some chronic later. Kiflom and Grant, sir. Have you ever read the Epsilon tract? Something big is happening in American religion. Chris Formage saved my life. I lie with 9 of my sister ants every week.
Partner sharing is an integral part of Chris's vision. Essa figura misteriosa que esse jovem mencionou, Chris Formage, é o líder religioso e criador do programa Epsilon. Naquele ano, ele já era bem conhecido e já havia o interesse da mídia em saber mais sobre sua ideia de religião perfeita. Apesar de ele não aparecer fisicamente no jogo, ele marca presença em algumas inserções de comerciais nas rádios e participará do programa Entertaining America com Laszlo para apresentar suas ideias à audiência. Devido à importância de suas falas, vamos ouvir 3 trechos dele resumidos em uma pequena parte da entrevista. We at the Epsilon program know religion is a deeply personal experience. Have you ever seen a real dinosaur? Of course you haven't, and you never will. Fact. That's because they never existed, and science is a lie. I mean, have you actually ever seen a sperm? We've all tried. And unlike other major religions, we only tithe 8.75%. That means less for God and more for you. You know, I'm thinking of a cult centered around grits. Oh, wait, I'm sorry, there already is one, and it's called the South. For the last time, this is not a cult, Laszlo. It's a fellowship of like-minded adults who tithe money in exchange for salvation and merit badges. Every single thing we do is voluntary, including the swinging and making things up. We've put a price on salvation, and it's a price worth paying, believe me. Bom, é uma religião que promove ideias totalmente novas e certamente polêmicas. E como Chris disse, a salvação que nós prometemos não é de graça, mas vale a pena pagar cada centavo por ela. Ao nos atentarmos nas citações mais curiosas, tais como em dizer que árvores falam, que dinossauros não existem e que tampouco o esperma existe, e dizer que a ciência é uma mentira, seria basicamente acreditar e seguir os 12 mandamentos Kiflon. Importante sabermos que esses tais mandamentos antecedem o próprio lançamento de GTA San Andreas, os quais, desde agosto de 2004, estavam presentes no site www.epsilonprogram.com e que hoje está arquivado no site Wayback Machine. Trata-se de um site sobre o epsilonismo, contendo diversas informações sobre o programa. Em uma aba chamada Kiflon, veremos uma lista que escancara a fonte da ligação das crenças de Chris e de seus seguidores. Uma pergunta interessante a se fazer, após sabermos da existência dessa estranha religião em San Andreas, é: existe alguma maneira de entrar para esse programa? Segundo o site, existe sim. Ao clicar na aba Join Now, veremos informações de um passo a passo para juntar-se ao programa Epsilon. Para se tornar uma das crenças de Krav, é necessário viajar pelo amanhecer até uma passagem e procurar por uma caminhonete vermelha com amassado no paralama direito, levantar a mão esquerda e recitar algumas palavras. Seja coincidência ou não, no centro de Blueberry, que é uma pequena cidade ao norte de Los Santos, há pistas bem claras sobre a existência de um local relacionado à religião. Possivelmente seria o mesmo local descrito no site. E ainda que não fosse o caso, a caminhonete vermelha com os amassados que está por lá não poderia ser uma simples coincidência, pois explorando o local, luzes estranhas azuis são vistas no horário da noite dentro de uma construção abandonada atrás do veículo suspeito. Mas felizmente ou infelizmente, o que muitos antigos jogadores pensaram ser possível fazer com CJ, ou seja, entrar para o programa Epsilon, na verdade, não é possível. Ainda que fizesse sentido ele procurar respostas em alguma religião, já que CJ perdeu seu irmão mais novo Brian e sua mãe mais recentemente, e tenha sido apontado como responsável por essas perdas pelo seu próprio irmão Switch. Bom, mas também na cidade de Los Santos existirá um homem que estará numa realidade muito diferente da realidade de CJ. Possui uma família estruturada financeiramente, vive em um dos bairros mais ricos da cidade, porém, passa por um momento de vários conflitos, brigas, traições e ameaças de morte, e que em um momento de sua história, caberá a nós fazermos com que ele se interesse em entrar para o programa Epsilon, e que é só através dele que saberemos a verdade sobre a religião epsilonista. Duas décadas se passaram em San Andreas, e certamente muitas coisas aconteceram nesse grande estado. O fato de estarmos agora em 2013
vai nos mostrar como o epsilonismo cresceu e evoluiu em todos os sentidos. E antes que falemos sobre a história do personagem Michael na religião, a primeira pergunta é: como o programa Epsilon se manteve esse tempo todo? Como mencionado há alguns minutos, o epsilonismo tem um preço a se pagar, e desde 1992 já havia um certo conhecimento da população acerca dessa estranha religião. Logicamente que houve muito dinheiro sendo doado em seus locais de adoração, e especialmente doados para a conta bancária de Chris Formage. Vou dar alguns exemplos agora de onde esse dinheiro foi parar. Primeiro, para outdoors do programa, que estão espalhados pela cidade, o que comprova o forte empenho em se fazerem conhecidos pelas pessoas. Segundo, para um centro de recrutamento na praia de Vespucci. Terceiro e mais importante, para um local central de adoração do programa, em Rockford Hills. É um templo de grande proporção e de arquitetura chamativa, e que ao seu redor, o local conta com vários pontos externos de interação de vários seguidores do programa, vistos em grupos de mais de 3 pessoas, tanto de dia quanto de noite. Mas o dinheiro não acaba aí, pois segundo o site do programa, em 2015 será construída no Oriente Médio uma torre chamada de Craft Tower, que contará com mais de 800 metros de altura. Citam a aquisição de um novo templo de adoração em Liberty City e falam também da presença do epsilonismo em exatamente 152 países. Eles planejam ainda espalhar mais alguns templos de adoração em vários locais, até mesmo no Brasil, no estado de São Paulo. Acabamos de ver que as doações e dízimos estão dando muitos frutos para o programa, inclusive fazendo a religião ser conhecida globalmente. Mas qual é a relevância do epsilonismo na cidade de Los Santos, já que é aí o centro da religião? O maior exemplo da relevância epsilonista acontece em Vinewood, o bairro mais popular da cidade, o bairro das celebridades e certamente o que mais movimenta o turismo local, e que possui uma influência epsilonista muito maior do que podemos imaginar. Nesse bairro, existe uma calçada muito famosa, chamada de Calçada da Fama. Nesse ponto turístico, são gravados os nomes importantes de figuras de destaque da classe de artistas. Não por coincidência, veremos nomes de epsilonistas por lá. Começando com Duane Thorne, locutor do programa New World Order da rádio Vice City Public Radio. Marvin Trill, locutor do programa Área 53 da rádio WCTR. Brandon Roberts, um famoso ator e certamente membro do programa. Clay Jackson, um famoso rapper que aparece em GTA 4 e se diz não ser epsilonista. Conversa fiada. Samantha Muldoon, outra celebridade de GTA 4 e que faz parte da religião. Jimmy Boston, um famoso ator filósofo e ativista ambiental, e que aparecerá em missões do epsilonismo. E por último, o próprio Chris Formage, líder da religião epsilonista. Ainda em Vinewood, uma mulher guia de turismo que trabalha em um ônibus local e que fica próximo à Calçada da Fama faz parte do epsilonismo também, o qual ela diz que salvou sua vida. É claro que esses são poucos casos em Vinewood, e ainda que existam mais, esses casos citados são suficientes para demonstrar o vínculo do epsilonismo com o meio artístico. Teatro, música, filmes e até rádio, televisão e internet representam a área que muitos epsilonistas atuam, o que pode significar que suas ideias e crenças influenciam fortemente a audiência, como também alguns podem usar dessas áreas para falar abertamente sobre a religião, algo que acontece desde GTA San Andreas através de programas da rádio WCTR. O vínculo e a força epsilonista em Los Santos é tão evidente que se pode encontrar a sua marca no topo do brasão da cidade, por exemplo, o que sugere que o epsilonismo é a maior religião de Los Santos. Se não isso, então ela seria a religião oficial da cidade. Com essas noções de tamanho de religião, notoriedade global e influência que ela possui em Los Santos, como se faz para participar do epsilonismo? E por que Michael é quem pode participar? Bom, o personagem Michael é o único dos 3 protagonistas que ao longo de sua história busca por mudanças positivas e tenta entender o processo que sua vida tomou e encontrar alguma luz para isso tudo. Em sua história, pode-se perceber muitos problemas, como conflitos internos devido a acontecimentos do seu passado, tanto do período traumático de sua infância, como na vida criminal que ele escolheu para si. Possui um péssimo relacionamento com seus 2 filhos,
que o desrespeitam frequentemente, e com sua esposa Amanda, que desconfia dele e que em seus momentos de lazer passa o tempo praticando esportes e yoga com alguns homens que possuem segundas intenções. Por exemplo, ela comprovadamente traiu Michael com um instrutor de tênis nos primeiros eventos do jogo. Bom, para ser mais didático aos jogadores conhecerem o programa Epsilon, é que existe um orador epsilonista chamado Bagor, e que pode ser encontrado em Rockford Hills. Ele irá cumprimentar as protagonistas. Sua função lá é informar-nos sobre algumas crenças do programa e falar também sobre suas experiências no epsilonismo. The truth is that dinosaurs are a lie that people believe because they are too weak. The world is only 157 years old. I know how you are. Do you? Yes, it's obvious. It's really obvious. Once you've studied the literature and done the classwork and studied in a group, it's really obvious. I'm getting really close now. Close to everything. If you're interested in the truth, go to epsilonprogram.com and prepare to be amazed. Após Bagor concluir suas falas, o jogo irá indicar o site mencionado no topo da tela. Michael, buscando uma oportunidade de mudança de vida, deve acessar o site do programa e ir na seção Avalie sua identidade, respondendo a um questionário de 10 perguntas específicas para que um resultado seja criado com base nas respostas dele. Na tela final, aparecerá um gráfico da personalidade resumida e abaixo disso, uma mensagem com o passo a passo em que ele precisará ir até um certo local. Bom, Michael vai procurar a verdade, uma caminhonete vermelha com amassado no paralama direito, e chegando lá, precisará recitar algumas frases durante o amanhecer. A mesma frase citada naquele site que existiu desde 2004, e será surpreendido por 2 membros do programa. Take me to my father, brother, uncle, Kiflam. Yo, peace, brother. Kiflam. Oh, Kiflam. really? Oh! If you feel you've understood nothing, then you know everything. Come to Vinewood for the real truth. But first there'll be $500, please. Kiflam be praised. Pelo que foi dito por Chris Formage em 1992, que o epsilonismo é uma religião cara, ele certamente não estava mentindo. Mas outra coisa que chama atenção é sua frase: se você sente que não entendeu nada, então você entende tudo. Essa é uma frase que soa totalmente incoerente, sem sentido e ao mesmo tempo completamente confusa. Já que ele mencionou a Michael que ele poderá entrar para a religião somente após doar $500, é isso mesmo que ele vai fazer. Com essa quantia doada, a segunda etapa será desbloqueada, e Michael encontrará em uma loja de Vinewood uma mulher loira chamada Marnie Allen. Ela será uma espécie de guia para ele em muitas missões, mas nesta, ela dará um breve exemplo de como o programa salvou sua própria vida. Sem entrar em mais detalhes, ela causa confusão em Michael, e logo em seguida, ela e outro membro do programa, chamado Tom, pedem para o protagonista fazer uma nova doação, de um valor ainda maior. We will send you an incredible education tool that will help you to unlock the secrets of the existence. That will cost as little as $5,000. Oh, 5,000. What price would you put on having the tools to understanding everything and to achieving the impossible? The price I would put on that is every penny you've ever earned. Kiflam, sister mother. Well, the price I would put on it is all the money in the entire world, because that is how much it is worth. Well, we're offering you millions of dollars of top-quality research and learning by society's best thinkers for only $5,000. Think about it, Michael. And if you think too long, we know you're not ready. Percebem, pessoal, o caminho que Michael está tomando, ainda que ele esteja muito desconfiado? Essa frase confusa de Marnie, de que se ele não estiver pronto para saber a verdade, significa que ele já está pronto para saber a verdade, é mais um grande exemplo da confusão que os membros dessa religião estão causando em Michael. Ainda que desconfiado, Michael faz uma nova doação, dessa vez de $5.000, e deve encontrar Marnie em Grape City na terceira missão. Ao receber Michael, ela o chama por um novo nome, e vem com uma conversa ainda mais estranha que da última vez. Vamos ouvir. Hello, Michael. Or should I say, Zolag?
What? Your real name is Zolag. You are a king. You lived in a cloud city, but evil forces came and cast you out. Now you are trapped here, but soon you shall be free. Okay. Helping higher beings is the pathway to acquiring a higher existence. I'm sure it is. You're not. But you are on the way. Some of our true thesis holders, who also happen to be top of their field actors, philosophers, and humanitarians, require cars. Oh. Can you find it in your heart to be of service? The spirits shall email you their requirements. The spirits have email. Don't be an antithesis, Zolag. Kiflom. Kiflom. Bom, algo repetitivo acabou de acontecer com Michael, e vocês vão concordar que pela terceira vez ele ficou confuso com o que estava sendo dito a ele, pois além de seu nome ser alterado, Marnie disse que ele não tem certeza sobre adquirir uma existência superior, mas que ele está no caminho de adquiri-la, mas que novamente ele precisará doar bens para o epsilonismo se quiser avançar no seu propósito. Mas como as missões a seguir serão uma sequência de muitas tarefas que Michael deve fazer para provar querer saber a verdade, poderemos listar e resumir as próximas missões que não são nada convencionais de uma religião. Marnie, assim como os outros membros do epsilonismo, continuarão pedindo muitas outras coisas, além de doações em dinheiro, para que Michael consiga alcançar a verdadeira verdade prometida a ele nas missões da religião. Isso inclui adquirir aqueles 5 veículos mencionados de muito bom gosto para seres superiores do Epsilon, que não são nada mais que membros do programa, que ocupam funções de humanitários, filósofos e atores. Michael deve fazer isso para adquirir uma existência superior. Ele deve seguir rastros alienígenas com Marnie e Jimmy Boston, usando um medidor, e assim que caçar o tal objeto, supostamente alienígena, Michael deverá pagar $10.000 por uma bota velha que estava jogada em um matagal, para que ele não seja um antitestemunho Epsilon. Ele deve comprar uma túnica epsilonista por um valor razoável, como disse Marnie, mas que na verdade custa $25.000. E como se já fosse pouco, Michael ainda precisa vestir-se com ela por 10 dias, caso queira continuar na sua jornada para escrever o Tratado Epsilon. Pegar um avião com um acólito do programa chamado Tom e levar o veículo secreto até Jimmy Boston, que está em um aeroporto no deserto de Sandy Shores. Jimmy agradece a ele pelo veículo recuperado e menciona que Chris disse que se Michael estiver pronto para conhecer a Árvore da Verdade, será necessária uma grande quantia em dinheiro para continuar. Michael ainda deve participar de uma espécie de condecoração por suas conquistas nas últimas missões, e ouvir diretamente de Chris que se ele não conquistar mais, Michael não irá sobreviver a um apocalipse. Em seguida, ele precisará fazer uma peregrinação de 8 km por Grand Senora Desert, usando a túnica especial, enfrentando dias quentes, noites frias e matando perigosas criaturas selvagens que cruzarem seu caminho. Se Michael, ou melhor dizendo, Zondar, conseguir esse feito, o próprio Chris Formage ligará para ele. Mas na verdade, o fim da jornada de Michael não acaba aqui neste deserto. Am I finished? No. Your journey is just beginning. Have you cast off the cane? Have you observed your inefficiencies? I guess so. Then they no longer exist. You are ready. Ready for what? To make another investment in yourself. Bring a generous tithe to the center in Vinewood, and I will personally receive you. Após essa ligação, Michael deve se apresentar no templo de adoração epsilonista localizado em Rockford Hills, usando sua túnica e levando uma grande quantia em dólares. Nesse local, ele se encontrará com Chris Formage, que o recebe com muita alegria, dizendo que eles dois estão escrevendo o tratado naquele instante. Em seguida, ele pede o dinheiro combinado na última ligação. O total desse valor é de $50.000. Together. I'm writing the tract here. Do you have the cash? Yes, I do. Today, I was speaking with Carpeton in the Paradigm 4. And he said that we should deliver some of the Apocalypse funds to the Cayman Islands. Ah, Kiflom. Then you and I can write the tract. Kiflom. Now, are you ready
to write the tract. Kiflam. Just make sure to deliver this big bale of cash to my helicopter. Oh, and I'm sure you'll be pleased to know Kraft is very impressed with your progress. Ah. Kiflam. Essa foi a primeira e última vez que ele apareceu pessoalmente. Caberá a Michael agora escolher o que fazer com o veículo confiado por Chris e demais membros do programa Epsilon. Se Michael decidir seguir um plano próprio antes de chegar ao helicóptero mencionado por Chris, o que levaria o dinheiro para as Ilhas Caimã, ele pode fugir com toda a quantia, despistando os membros do Epsilonismo. Se Michael conseguir sobreviver a tudo isso, ele vai faturar mais de 2 milhões de dólares. E com isso, ele vai se tornar uma causa perdida, segundo Chris Formage, que liga para ele, completamente revoltado. You fucking traitor! After all we've done for you, you can consider your enlightenment revoked, you son of a bitch! And you can consider this my refund. Don't you realize how powerful I am? I make or break Vinewood careers. I will destroy you. Gotta go, brother. Kiflam. You are unsavable. You will be the fertilizer of the 10th paradigm. O interessante dessa ligação é que de todas as missões feitas por Michael no programa Epsilon, neste caso específico após a traição, a verdade realmente foi revelada. A verdade sobre Chris Formage. Quando ele xinga Michael, diz que pelo fato de possuir muito poder, ele é quem faz e desfaz as carreiras em Vinewood e irá destruir Michael após essa traição. Com a grande perda de 2 milhões de dólares do suposto fundo do Apocalipse, esse poderia ter significado o fim do programa Epsilon, pelo menos em Los Santos, já que Chris Formage não aparece mais daqui para frente. Após esses eventos, podemos concluir a verdade sobre eles, com os detalhes a seguir. Vimos muitas coisas nessas missões especiais. Elas possuem incontáveis detalhes e nuances que são de certa forma até fáceis de perceber. Mas como os membros do programa pedem cada vez mais dinheiro e falam coisas estranhas, confundindo Michael, surge a dúvida se algo importante foi deixado de lado por nós nessa história toda, ou se é apenas uma contradição. A personagem Marnie, por exemplo, cita que a literatura é muito clara sobre os ensinamentos Epsilon, pelo menos 3 vezes nas missões. Só que ela é com certeza o melhor exemplo da contradição do pensamento epsilonista. Ela é alguém que faz promessas furadas e que não pode provar. Quando fala alguma coisa, desmente momentos depois. A primeira vez que percebemos isso é quando ela diz que se Michael não estiver pronto para conhecer a verdade, significa que ele está pronto. Mas se Michael pensar demais em não doar 5 mil dólares para aprender sobre a religião, isso vai significar que ele não estará pronto. Na missão Incorporando a Verdade, ela chama Michael pelo nome de Zolag, mas na missão seguinte, ela se refere a ele por outro nome, Zondar, esquecendo totalmente o nome dele, que ela mesma criou. Já sobre outro tema, Marnie disse que para as pessoas que questionam, duvidar é o caminho para acreditar. Mas na missão seguinte, Michael tem dúvidas sobre se um objeto é alienígena, e Marnie diz a Michael e a Jimmy que se eles duvidarem, eles serão antitestemunhas, e que o metaverso não irá revelar seu segredo. Ora, isso é completamente incoerente e não existe fundo lógico que possa explicar. Mas é exatamente o que o epsilonismo quer: mudar a maneira de as pessoas pensarem. Marnie e os demais membros do epsilonismo tiveram seu pensamento moldado pelo programa e estão sob forte lavagem cerebral. Eles acreditam que compreendem a verdade, que compreendem tudo, mas tudo o que eles compreendem, no fim das contas, é buscar e pagar pela existência do epsilonismo. Isso não é uma conclusão pessoal, é uma afirmação que está contida no próprio tratado Epsilon do 9º paradigma. Com essas palavras, eles dizem: se você busca a sabedoria, pagará por ela, e buscar e pagar são a mesma coisa que compreender. E constantemente associa a generosidade ao ato de doar todo o dinheiro disponível para que Chris Formage possa salvar a todos. Esse texto, assim como os materiais educacionais e questionários do epsilonismo, servem para desenvolver uma mentalidade em seus membros seguidores para que eles doem seu próprio dinheiro ou que eles convençam outras pessoas
a doarem tanto dinheiro como outros bens para o programa Epsilon. E esse exemplo comprovamos perfeitamente com a participação de Michael. Enfim, a conclusão certa disso tudo é que Chris Formage é um líder religioso de Arrakeen, um enganador. Melhor ainda, ele é um charlatão diplomado. É alguém que possui o objetivo de arrancar o dinheiro das pessoas, fazendo com que elas acreditem que estão doando por uma realização na vida delas, mas que na prática, isso nunca acontece. Essa é a verdadeira verdade sobre a seita epsilonista, charlatanismo e lavagem de dinheiro. A cult leader flees. Vinewood hotels are swinging with parties, and you're not invited. Cult news. Controversial cult leader Chris Formage has fled the Epsilon Center, allegedly with a large sum of money. We'll continue to bring you more on this story if nobody kills us first. Com a fuga de Chris Formage após essas mencionadas acusações de quadrilha de roubo de carros e lavagem de dinheiro em Los Santos no ano de 2013, podemos dizer então que esse não foi o fim do epsilonismo? Provavelmente é isso mesmo que se trata, pois após esses eventos, em GTA Online, podemos presenciar membros do epsilonismo se envolvendo em atividades como plantação de maconha para os negócios da seita. Alguns deles que se envolvem nesse negócio são os conhecidos Jimmy Boston e Marnie Allen. Mas como todas as aparições dos membros são breves, não podemos concluir um destino certo que o epsilonismo teve em Los Santos. Mas uma coisa bem interessante presente em um jogo lançado depois de GTA V e que dá margem para futuras aparições do epsilonismo em mais jogos Rockstar é a presença de um suposto epsilonista chamado Francis Sinclair em Red Dead Redemption 2. Como muitos sabem, o tempo em que o jogo se passa é em 1899, e não faria sentido que o culto Epsilon fosse tão antigo assim. Apesar disso, existem vários motivos que comprovam que ele seria um epsilonista. O primeiro é que suas roupas são da cor azul claro e que remetem à cor do programa Epsilon, e são roupas de um estilo muito moderno para a época. Outro motivo são as palavras e gírias que ele usa para se comunicar, que também são modernas demais, o que deixa qualquer pessoa, inclusive Arthur, sem conseguir compreender o que Francis fala. Mas um detalhe que passa despercebido por quase todos os jogadores é uma estranha mancha em volta de seu olho direito, que segundo o 8º mandamento Kiflon, presente no antigo site do programa e no site do GTA V, quem possuir a mancha de nascimento é um possível descendente de Croft, o imperador do 4º paradigma. E o que explicaria sua presença em um tempo tão antigo como 1899 é que boatos apontam que Francis é um viajante do tempo, algo que é claramente indicado por seus rascunhos em um quadro na sua casa. Pela necessidade de ele nos dar a missão de encontrar 10 gravuras em rochas e marcar as coordenadas, quer dizer que isso é realmente importante para algum objetivo dele que existe em algum tempo futuro do qual ele veio. Mas outra coisa ainda mais bizarra sobre ele é que se Arthur Morgan voltar para a cabana de Francis após concluir a missão das rochas, ele não estará mais lá, e sim sua mãe, que segura um bebê no colo. Ela diz que seu marido de nome Tom morreu e o bebê que ela segura é Francis Sinclair, e que se olharmos com bastante cuidado, o bebezinho possui a mesma marca que Francis adulto tinha quando apareceu no jogo pela primeira vez, comprovando ser essa uma marca de nascença e não uma queimadura ou alergia na pele. A mãe de Francis mencionou que seu marido se chama Tom, e se lembrarmos bem, existe um membro epsilonista com esse nome em GTA V, o qual aparece em 3 missões de Michael, o que quer dizer que tudo indica ser ele o pai de Francis e se chamar Tom Sinclair. Bom, mas são mais boatos que certezas, mas existe nisso tudo a possibilidade de GTA 6 dar uma continuidade nessas explicações sobre Francis, ou então mais aparições do epsilonismo e explicações do que aconteceu com Chris Formage após os eventos de Los Santos. E vocês, pessoal, o que acham disso tudo? Deixem seu like se gostaram e compartilhem o vídeo para seus amigos, e deixem abaixo seus comentários, sugestões, etc. E se quiserem se tornar membros do canal Fair por R$ 1,99 por mês, clique no botão Seja Membro para apoiar o meu trabalho, assim como estão fazendo há muito tempo os membros Fiscal de Like, Tatus Immortal, Catum Prods, Gabriel Florencio, Anderson Antosi, Daniel Calado, Fábio Free, Gabriel M, Waffen, Besker, Vinícius Shep, Bianca Nascimento, Zero Pá, Quem é Você,
Vicky Pires e Monelik Avikin. Nós nos veremos no próximo vídeo, pessoal. Até mais!